Fala, Fala, estudante! estudante! Eu sou Lucas Eu sou Vitória. E eu sou Verônica. e nós somos do Eufra News. E hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais, que são a Luana e o Antônio, que estão participando da etapa estadual da FECIBA e desenvolveram um projeto super bacana que a gente vai conhecer um pouquinho aqui agora. Me fala um pouquinho sobre a pesquisa de vocês. Bom, a nossa pesquisa é um catálogo botânico ilustrado da flora do Monte Santa Cruz de Mairi. Basicamente, a gente percebeu que alguns fatores, como a impercepção botânica, eles acabam excluindo a importância que as plantas têm para a nossa sociedade. E o nosso projeto foi basicamente catalogar elas para deixar elas sempre vivas e lembrar a importância que cada uma tem para o nosso ecossistema e a sobrevivência. O que representa para vocês estar aqui na FECIBA? Bem, estar aqui na FECIBA, ainda mais na etapa estadual, é uma grande realização, tanto quanto aluno, quanto por representar a nossa escola, representar o nosso NTE e representar o que nós somos para a educação, que trazer um projeto como esse para um local como esse é muito interessante por mostrar que os estudantes conseguem sim executar bons projetos e ser frutos produtivos para o futuro das nossas vidas e também do nosso país. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi essa trajetória de vocês, como foi chegar até aqui. Bom, né? Esse trabalho a gente começou a desenvolver ele dentro da disciplina de biologia, quando a gente estava estudando botânica. Então, uma coisa que é bem comum é a gente perceber que os meninos não conseguem reconhecer as plantas que existem ao entorno. Então, passa ali todo dia, vê todo dia, mas não consegue reconhecer quais plantas são essas, quais são os nomes populares, pelo menos, dessas plantas. Então, a ideia desse trabalho, ele surge a partir dessa questão, né, vivida em sala de aula. E aí, em Mairi, a gente tem o Monte Santa Cruz, que é um ponto turístico da cidade, inclusive. E a gente estava ali no período da Semana do Meio Ambiente, e aí a gente levou então essa proposta: vamos fazer esse passeio ao monte, mas a gente vai com um olhar atento para as plantas, para a gente ir fotografando as plantas que tem no monte para uma posterior identificação. Então a gente fez todo esse passeio com os meninos, e aí eles foram fotografando. A gente realizou esse trabalho com a turma de segundo integral do Colégio Abelardo Moreira, lá de Mairi. E aí, no retorno, a gente fez um trabalho de identificação das espécies, né, dos nomes científicos, identificação das características de cada uma das plantas. E aí, depois, os meninos fizeram as ilustrações dessas plantas para a gente conseguir montar esse catálogo. Então, a gente fez o catálogo e a gente aproveitou esse trabalho, que foi um trabalho feito em sala para a submissão da FECIBA. E aí, a gente passou, né, na primeira etapa, que foi aqui em Salvador, no Colégio Mãe Estela, em outubro. E aí agora voltamos para a etapa final, para poder apresentar esse trabalho. Qual que é o colégio de vocês? Colégio Estadual de Tempo Integral Abelardo Moreira. Bacana, bacana. Mas fala pra mim, e daqui pra frente, esse projeto, ele é um ciclo que se encerra, ou vocês vão buscar outros, ou a gente está falando de um projeto que ainda tem continuidade? Bom, como toda pesquisa, e a nossa pesquisa é uma pesquisa muito ampla, porque no nosso catálogo a gente não fez, por exemplo, todas as espécies que tem no Monte Santa Cruz. Então ainda é um projeto, é uma pesquisa que abre margem para várias possibilidades que vão ser pensadas daqui para frente, para o ano que vem, para o posterior, por exemplo. Que bacana, excelente. Um projeto lindo de vocês. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar sobre o projeto de vocês? Sobre a mudança da primeira impressão. Pode falar, comente. Na etapa anterior da FECIBA, nós viemos com uma outra versão do catálogo, não com alterações nas informações sobre as plantas, mas em decorrer desse meio tempo, nós tivemos a presença do governador Jerônimo e da secretária de Educação da Bahia, Rovena, na nossa escola. E lá a gente apresentou os projetos que a nossa escola já executou dentro do nosso âmbito, dentro da nossa cidade, e ela se interessou bastante pelo nosso projeto e escreveu um texto que agora nessa fase a gente fez reimpressões com esse prefácio
com as palavras dela. E uma curiosidade bem interessante do nosso projeto. Eu queria perguntar, tu como estudante, como é que tu se sentiu vendo o teu trabalho sendo valorizado dessa forma? Eu me senti muito feliz porque eu já comentei algumas vezes com a Luana que ao olhar, a gente às vezes olha os nossos projetos e não imagina o tamanho que pode alcançar. Eu olhava o catálogo, querendo ou não, a gente vê, não é um projeto não elaborado, mas tipo um projeto complexo, assim, de grande estrutura. É um livro que é muito interessante, mas a gente sabe que às vezes os livros não necessariamente são bem valorizados. Eu acho que quando a Antônia fala isso é porque quando a gente pensa FECIBA, a gente pensa muito em coisas tecnológicas, né? Então, muito voltado para essa parte de computação, de tecnologia, de Arduino e coisas que mexem, que são programáveis. E aí os meninos tinham muito essa ideia de que FECIBA seria isso. E aí quando a gente fez o trabalho que passou na primeira etapa, aí eles fizeram, acho que passa, porque isso era um trabalho avaliativo na disciplina, né? Então, foi feito pela turma toda. E aí, quando passou, eles ficaram naquela de, olha, também é ciência. Eles tinham ainda muito essa ideia de que ciência seria mexer com o computador, mexer, né, com essas coisas. E aí, eu acho que veio essa visão também, né, mais ampliada do que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem. Basicamente, esse projeto abriu a nossa visão e eu me sinto muito feliz de ver que, em conjunto, nós conseguimos fazer um projeto que está sendo bem valorizado aqui na FECIBA. Excelente, pessoal. Meus parabéns. Fico muito feliz com o alcance que estão recebendo. Eu sei que ainda vou ouvir falar muito aí do colégio de vocês, do projeto de vocês. Foi uma delícia estar ouvindo aqui um pouquinho e queremos agradecer pela participação e por dedicar um pouquinho do tempo precioso de vocês para o nosso podcast. E para quem está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência cativa e esperamos vocês no nosso próximo videocast. Tchau, tchau.